ora no secreto. Poucos sabem o quanto que você busca, o quanto que você clama, o quanto que você ora. Poucos sabem por que você aguentou chegar até aqui. Poucos sabem por que Deus, sabe, esteve tão presente na sua vida, mas eles não entendem. Eles não sabem como é a tua vida no secreto. Eles não sabem como é a tua vida. Eles não sabem como é a sua vida lá na sua casa. Eles não sabem o momento que você passou orando. Eles não sabem os momentos que você passou adorando. Eles não sabem como é a sua vida. Por isso que muitos deles se questionam como que ela consegue. Como que ele consegue chegar tão longe? Como que ela consegue ainda ter forças para chegar até a casa de Deus? Como que ela consegue ainda ter forças depois de ter acontecido tanta coisa ruim? É porque você e Deus no secreto. É porque você tem uma vida, você e Deus. Você pode glorificar? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o clamor a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa oração a Deus. Muitas das vezes nós nos questionamos, Deus, por que muitas das vezes nós oramos e Deus não responde? Porque muitas das vezes nós pedimos algo a Deus e Deus ele não ouve. Muitas das vezes Deus ele até ouve, mas Deus não responde. E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos com essa indagação na cabeça, sabe? Com essa pergunta, por que eu oro tanto de Deus e ele não tem ouvido a minha oração? Por que eu peço tanto a Deus e Deus ele não tem, sabe, ainda cumprido aquela promessa que ele prometeu para mim? Por que as coisas estão custando tanto a acontecer? Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas 7. Segunda Crônicas 7:14. Quem abriu vai dar glória a Deus? Segunda Crônicas 7:14. Glória a Deus. Eu creio que Deus já se faz presente aqui no nosso meio, amém? Ele vai ouvir, ele escuta a oração que é feita nesse lugar. Ele escuta as orações que são feitas lá na sua casa. Ele escuta as orações que são feitas lá no seu secreto, só você e Deus. E ele está aqui essa noite. 2 Crônicas 7:14. Antes da gente ler, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. E reverência à palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, Jesus, nós colocamos na Tua presença mais uma noite, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, para Te render graça, Senhor. Meu Deus, que o Senhor não possa ser o homem a falar, não possa ser eu a falar, mas que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar através da minha vida, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, meu Pai, mas aquilo, Senhor, que a Tua igreja ela necessita. Eu sei, meu Pai, que eu não mereço estar aqui, Senhor, nós não merecemos estar na Tua presença, Senhor, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, e o Senhor nos dá cada dia uma oportunidade de estar na Tua casa, Te buscando. Senhor, repreende todo o mal, tudo aquilo que veio para atrapalhar, meu Deus, em nome de Jesus, coloca um anjo com espada desembainhada de fogo na mão, desse portão, nessa porta, Senhor, repreendendo todo o mal. Tudo aquilo que veio para atrapalhar em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos se crês, amém? Amém. 2 Crônicas 7:14. É um versículo bastante conhecido. Diz o seguinte, olha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Você pode glorificar? Diz assim, olha, porque eu escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você pode glorificar? A importância de nós estarmos na casa do Senhor, amém? A importância de nós estarmos na presença dele. Irmão, Salomão construiu o templo para o Senhor, e depois que Salomão construiu o templo, Deus falou com Salomão exatamente isso. Olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos
maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Esse versículo, talvez a gente olhe e fale, olha, é muito simples. A gente só tem que obedecer esse versículo e Deus ele vai nos ouvir, né? Muitas das vezes nós nos questionamos por que Deus não escuta as nossas orações. Muitas vezes nós murmuramos, né? Nós questionamos com Deus, Senhor, está tanto tempo que eu estou na tua presença, eu peço tanto isso, o Senhor não me escuta. Senhor, há tanto tempo que eu procuro, eu peço isso e o Senhor não está me escutando. Parece que as minhas orações estão sendo em vão. Mas o Senhor deixou esse versículo exatamente para que nós obedecemos. Para que se nós obedecermos, nós seremos vitoriosos, amém? Nós iremos receber aquilo que Ele deixou para cada um de nós. Você pode glorificar? Quando Salomão construiu o templo, Deus ele já deixou isso para Salomão. Ele já disse, olha Salomão, o povo vai ter que obedecer assim, assim, assim. Quando eles começarem a obedecer, eu vou curar, eu vou perdoar, eu vou trazer cura para a terra. E eu estarei na casa, eu estarei naquela casa todos os dias. Quando eles forem me buscar, eles irão me encontrar na minha casa. Você pode glorificar? Irmão, é isso. É o que é interessante. Nós saímos da nossa casa para buscar o Senhor na casa dele. Existem momentos que a gente não pode estar na casa do Senhor, mas a gente está em casa e nós vamos morar na habitação dele. Amém? Você pode glorificar? Mas sempre que possível, procure estar na casa do Senhor. Procure estar no local onde foi consagrado pelo Senhor, para que Ele possa descer ali com sua glória e nos inundar, e trazer aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Amém? Muitas das vezes nós nos questionamos, Senhor, por que a nossa oração não é ouvida? Senhor, por que nós procuramos tanto, nós pedimos tanto e não é ouvida a nossa oração? Mas Deus ele deixou aqui alguns princípios para que nós pudéssemos obedecer e Ele ouvir as nossas orações. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, se você não seguir esses princípios, infelizmente, Deus ele fica impossibilitado de agir. Ontem eu estava conversando com os jovens e a palavra foi exatamente, olha, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E eu estava dizendo para eles, olha, se você não buscar Deus, no momento que você precisar, Deus ele não vai agir. Se você não buscar Deus, no momento que você pedir, Deus ele vai ficar impossibilitado de agir. Porque muitas das vezes nós só procuramos Deus nos momentos difíceis. Muitas vezes nós só procuramos Deus quando a coisa aperta. Muitas vezes nós só vamos atrás de Deus quando precisamos. E uma das jovens disse o seguinte, Mateus, tem vezes que eu estou em casa e eu fico com muito medo, que eu fico vendo as coisas, eu fico olhando para as coisas e eu fico com medo. E eu começo a orar, começo a clamar, pedindo para que Deus ele venha. É bom você fazer isso, mas você faz isso quando você não está com medo? Você ora quando você não está com medo? Você ora quando você não está precisando? Você ora quando você está no momento de alegria? Ficou meio pensativa. Mas é exatamente isso. Quando nós buscamos a presença de Deus constantemente, quando nós buscamos primeiro o reino dele, as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente precisar, ele vai estar ali, pronto. Quando necessitarmos de algo, Deus ele vai suprir as necessidades. Quando nós precisarmos de cura, Deus vai trazer cura. Quando nós precisarmos de libertação, Deus vai trazer libertação. Mas se não buscar primeiro o reino dele, infelizmente ele fica impossibilitado de agir. Quando o povo estava ali se revoltando contra Deus, o profeta Jeremias queria orar pelo povo. Ele disse, olha, não ora por eles, que eu não vou fazer nada por eles, porque eles são rebeldes. Eu não vou mais, sabe, Deus ficou impossibilitado de agir, mesmo o profeta orando pelo povo. O que é que isso significa? Se não houver uma busca a Deus, Deus fica impossibilitado de agir. Deus olha e diz, olha, só me procura quando precisa. A mensagem de hoje, irmão, é que para que você saiba sempre buscar a Deus em todos os momentos. De felicidade, de tristeza, de alegria, no momento da bonança, no momento da dificuldade, sempre buscar a Deus. O primeiro princípio que Deus colocou aqui, olha, se o meu povo se humilhar. Aí você fala, irmão, humilhar é fácil. Quando eu estiver precisando, eu me humilho e falo, Senhor, pelo amor de Deus, eu me humilho na presença dele quando eu estiver precisando. Deus, ele não quer, irmão, que você esteja humilde, ele quer que você seja humilde. Você pode glorificar? Deus, ele não quer um momento, sabe, de humilhação, que você se humilhe, não. Um momento não, ele quer que você seja constantemente. Quando ele fala assim, olha, se o meu povo se humilhar, ele está dizendo assim, olha, se o meu povo for humilde,
Ele está dizendo assim, olha, se o meu povo agir com humildade, a Bíblia fala que Deus honra os humildes e se opõe contra os soberbos. Infelizmente tem gente que fica num momento de humildade. Ele é humilde, ele por um momento, passa um momento, ele volta à soberba. Mas Deus, ele quer que nós sejamos humildes a todo o tempo. Deus, ele quer que nós nos humilhamos na presença dele a todo o tempo. Não só quando você precisa, mas que você seja humilde todos os dias. Mas que você coloque no seu coração de ser humilde. Que você coloque no seu coração de ter humildade. Você pode glorificar? A soberba precede a ruína. A altivez de espírito a queda. Você vê aquela pessoa que tem muito, sabe, nariz empinado, que ela quer ser melhor do que todo mundo, aí ela jamais ali é humilde. Não tem humildade. Quando você coloca no seu coração de você ser humilde, de você se humilhar constantemente na presença dele, é exatamente isso que ele está falando. Se o meu povo se humilhar. Nós temos um exemplo de humildade, o rei Davi. Davi, ele tinha os seus momentos, sabe, de tribulações, ele tinha os seus momentos de erro. Davi, ele não foi perfeito, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era humilde. Se você for ler os salmos que Davi fazia, muitas vezes nós vimos Davi falando sobre humildade. Muitas vezes nós vimos Davi falando assim, Senhor, eu pequei mesmo, eu errei, eu estou aqui para te pedir perdão. Davi em nenhum momento colocava o erro dele em ninguém. Davi em nenhum momento colocava o erro dele no fulano que estava do lado, não. Davi, ele se humilhava e dizia, Senhor, eu pequei, eu errei. Senhor, coloca em mim um coração puro, inabalável. A todo momento Davi, ele se humilhava na presença de Deus. Se você for ler os salmos de Davi, você vai notar isso, que os salmos dele sempre falavam sobre humildade. Sempre falava sobre se humilhar na presença dele. Uma referência sobre humildade é o rei Davi. Davi era humilde. Davi se humilhava. Davi, quando cometeu o erro, quando ele cometeu o pecado dele, ele correu, ele sabia que ele estava errado. E ele foi, rasgou seus vestes diante de Deus. Ele disse, Senhor, eu pequei, eu errei, a culpa foi minha. E falta isso muitas vezes na gente reconhecer o erro. Às vezes a gente erra e quer colocar a culpa no irmão do lado. Às vezes a gente erra e quer dizer que o irmão está errado. Não, quando nós erramos a gente tem que reconhecer, Senhor, me perdoa, eu errei. Eu não quero mais voltar atrás. Você pode glorificar? Eu não quero mais fazer o que eu fazia. Você tem que reconhecer, você tem que ser humilde e se humilhar na presença dele. Você pode glorificar? O segundo princípio que Deus colocou foi exatamente, olha, se o meu povo se humilhar e orar. Aí você fala, irmão, mas é muito fácil. Toda sexta, todo domingo eu estou na igreja orando. Eu oro quando o culto começa, eu oro quando o pastor manda levantar as mãos, eu oro quando a gente vai para casa. Mas quando Deus fala esse orar, irmão, não é um orar quando a gente precisa. Não é um orar quando alguém manda. É ter uma vida de oração. É ter uma vida de oração. É ter uma vida constante em oração a Deus. Orai sem cessar. Orai a todo tempo. Buscai o reino de Deus. Buscar a Deus, orar. Deus, ele não quer que você ore a Ele somente quando você precisa. Mais uma vez vou falar isso. Deus não quer que nós oramos a Ele somente quando precisamos. Nós precisamos ter uma vida de oração. Ter uma vida de comunhão com Deus. Muitas vezes nós queremos muito de Deus, mas não damos a Ele, sabe? Nós não conversamos com Ele. Muitas vezes as pessoas estão só no automático, né? Acorda de manhã, faz uma oração, aquela oraçãozinha no automático. Mas Deus, ele quer mais que isso. Deus, ele quer uma comunhão com Ele. Deus, ele quer que você tenha uma comunhão com Ele. Ele quer ter, sabe? Quando Deus, ele fala com você através da palavra, mas você fala com Deus através da oração. E muitas vezes nós só buscamos a Deus quando precisamos. Muitas vezes nós só oramos a Deus quando alguém está doente. Muitas vezes nós só oramos a Deus quando é para levantar a mão no culto. Não, Deus, ele não quer isso. Deus, ele não quer que você ore só quando você precisa, não. Ele quer que você tenha uma comunhão com Ele. Ele quer que você diga assim, olha, eu tenho intimidade com Ele. Deus, ele quer olhar para você e falar assim, eu sou íntimo de fulano. Eu sou íntimo dele, eu sou íntimo dela. Por quê? Porque ele ora constantemente. Imagina aí, você vai falar com a pessoa só quando você precisa. Você tem um amigo, mas você só fala com ele quando você precisa. Ele vai olhar para você e falar, você é interesseiro. Ele vai falar e vai dizer assim, olha, pois tu só vem atrás de mim quando você precisa.
E Deus ele não quer que você seja assim com Ele. Ele quer que você tenha uma vida de comunhão com Ele. Ele quer que você seja íntimo dEle. Ele quer que quando você clame, você chame por Ele, Ele escute a sua oração. Você pode glorificar? Se o meu povo se humilhar e orar, ter uma vida de oração. A gente tem um exemplo de uma vida de oração. Daniel. Estava falando com os jovens ontem. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas, irmão, não imagine que a oração de Daniel era só Senhor, abençoa o meu dia. Não. A oração de Daniel não era aquela oração objetiva, aquela oração de... Não, era uma oração que a Bíblia fala que ele estendia as mãos para Jerusalém. Você pode glorificar? Era uma oração a qual ele queria que Jerusalém fosse restaurada. Todos os dias, Daniel ele estava em oração. Todos os dias Daniel, acredito que orava por ele, orava pela família, orava pelo povo e orava por Jerusalém. Por que você tem orado? Muitas vezes nós lembramos de orar só por nós. Muitas vezes a gente vai dormir, Senhor, abençoa a minha vida. Eu vou dormir. Não, Deus ele quer que você ore pelo irmão que está do seu lado. Deus ele quer que você ore pela vida do pastor. Deus ele quer que você ore pela vida do seu ministério. Deus ele quer que você ore pela vida da sua família. E Daniel ele orava 3 vezes ao dia. E a gente sabe toda a história, né? Os empregados ali do rei fazem uma armadilha para que Daniel caia e Daniel vá para a cova dos leões. E quando chega lá, Daniel ele é colocado na cova dos leões, mas eu imagino Deus. Ele olha para Daniel e fala assim, olha, Daniel. Agora Deus olha e fala assim, Deus chama o anjo e fala assim, agora desce lá e protege Daniel, porque ele é um servo que tem intimidade comigo. Você pode glorificar? Imagina Deus olhando e falando assim, não, Daniel foi para a cova dos leões, mas Daniel tem intimidade comigo. Daniel era um jovem de oração. Daniel era alguém que tinha intimidade comigo, então não vai morrer pelos leões. Não, ele não vai morrer. Ele não desobedeceu, ele continuou orando. Por mais que viesse dificuldade, ele continuou orando. Por mais que viesse empecilho, ele continuou orando. Tem gente que quando aperta ali, muitas vezes esquece até de orar. Busca qualquer outra pessoa, mas esquece de Deus. Busca qualquer pessoa para ajudar, mas esquece de Deus. Daniel podia muito bem ali, olha, quando houve o decreto do qual ele não poderia orar. Se Daniel tivesse ali olhado para a circunstância, olhado para o lado, ele poderia, não vou orar não, vou orar escondido, eu vou fechar a janela. Mas não, a Bíblia fala que Daniel abriu a janela mais uma vez, inclinou as mãos para Jerusalém e orou. Ele tinha intimidade com Deus. Ele não se deixou abater por dificuldade. Ele não se deixou abater pelas circunstâncias. Ele não se deixou abater por um decreto. Ele estava orando a Deus todos os dias. Ele não se deixou abater porque alguém impediu, que não queria impedir que ele orasse. Tem gente querendo impedir que você venha para a casa de Deus. Tem gente querendo impedir que você ore. Tem gente querendo impedir que você ore por Jerusalém. Tem gente querendo impedir para que você ore pela sua igreja. Tem gente querendo impedir que você ore pela sua família. Mas você não vai se abater por causa de um decreto. Você vai orar. Você não vai se abater porque o diabo olha e diz que vai ser assim, 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 não. O diabo fala alguma coisa, mas o meu Deus tem uma palavra maior. Você pode glorificar? O meu Deus, eu tenho intimidade com ele. Então, quando alguém quiser que você desista, quiser que você pare, você vai lá e vai dizer assim, eu tenho intimidade com Deus. Eu oro a Deus. Ah, mas tem uma pessoa que está doente na minha família, você vai lá e vai dizer assim, eu tenho intimidade com Deus. Ah, mas a morte veio. Se a morte veio, foi porque Deus quis. Mas a minha intimidade com Ele está garantida, porque eu oro a Ele. Porque eu tenho uma vida com Deus. Imagina, irmão, você poder bater no peito e dizer assim, eu tenho intimidade com Deus. Imagina você bater no peito e dizer assim, olha, eu vou orar e Deus vai curar. Imagina você bater no peito e dizer assim, olha, o meu Deus vai curar. É para poucos. Mas que essa noite você coloque no seu coração de ter intimidade em oração com Ele. Todos os dias. Não é só uma oraçãozinha no automático, não. É uma oração a qual você diga, Senhor, muito obrigado. Senhor, sabe, uma oração a qual você começa a se conectar e ter uma intimidade maior com Ele. Então Deus diz exatamente isso. Se o meu povo se humilhar, orar. E o terceiro princípio, olha, buscar a minha face. Buscar a minha face. Ele diz assim, olha, é uma busca intensa. É uma busca diferente. É uma busca pela presença dele.
O que é que isso significa, Mateus? É você buscar, não só quando está aqui. É você buscar a Deus não só quando precisa. É você ter uma busca constante com Ele. Você se humilha na presença dEle. Você tem uma vida de oração a Ele. E você busca a face dEle. O que foi que o rei Davi falou? Olha, uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa estar na casa dEle todos os dias da minha vida, para contemplar a sua face, para meditar no seu templo. Davi, o que mais Davi queria era meditar na casa do Senhor e buscar a face dele. E que Deus quer que você faça, que você busque Ele todos os dias. Deus quer que você tenha uma busca intensa por Ele. Deus quer que você tenha uma busca intensa pela presença dEle. Esse versículozinho que parecia fácil está querendo ficar difícil, não é? Mas não é tão difícil não, irmão. Se humilhar, orar e buscar a face dEle. Você pode glorificar? Se humilhar, orar e buscar a presença dEle. Infelizmente tem gente que está dentro da igreja, mas sabe, não consegue cumprir todos os princípios. Mas eu creio que você vai sair daqui hoje com essa vontade de se humilhar na presença dEle, de orar constantemente e de estar sempre buscando a presença. De estar sempre buscando, Senhor, não deixe que a tua presença se afaste de mim. Senhor, não deixe que a tua presença se afaste de mim. O primeiro sinal, irmão, de uma pessoa que está afastada da presença do Senhor é que ela não consegue mais sentir a presença. É o óbvio. Ela não consegue sentir a presença. Ela não consegue chorar na casa do Senhor. Ela não consegue, sabe, ter um momento com Deus. Ela não consegue ler a Bíblia porque o sono atrapalha. Ela não consegue orar porque tem gente conversando do lado, ela não consegue orar. Isso é um sinal que você está se afastando da presença. Não deixe que a presença dele se afaste de você. Diga, Senhor, eu quero que a tua presença esteja do meu lado, esteja comigo todos os dias. Você pode glorificar? Não deixe que a presença dele se afaste. Uma vez que a presença dele vai, irmão, fica difícil voltar. Uma vez que a presença se afasta, as coisas do mundo começam a fazer mais sentido. Uma vez que a presença do Senhor se afasta, as coisas do mundo começam a querer ser maior. Uma vez que a presença do Senhor se afasta, a pessoa começa a ter desejo pelas coisas do mundo. A pessoa começa a ter desejos carnais. A pessoa começa a querer fazer o que não pode. Isso é um sinal de que a presença está se afastando. Eu conheço muita gente que deixou que a presença se afastasse e hoje não consegue mais retornar à casa do Pai. Por quê? Porque as vontades carnais hoje falam mais alto. Porque as vontades da carne hoje falam mais alto. Muita gente não consegue mais retornar para casa porque as coisas do mundo, muitas das vezes, são melhores para ela. Mas por quê? Porque a presença se afastou. Porque deixou com que o Espírito Santo de Deus se afastasse. Busque intensamente a presença dEle. Busque intensamente a face dEle. Busque querer estar na casa dEle todos os dias. E você vai ver Deus ouvir as suas orações. Amém? Amém. E o quarto e último princípio, olha, se converter dos maus caminhos. Ou seja, mudar de vida. Lá em Atos 3,19, abre aí rapidinho. Atos 3,19. Atos 3,19. O último, converter dos maus caminhos. Ou seja, mudar de vida. Se não houver mudança, Deus não age. Se não houver uma mudança de vida, infelizmente Deus ele não vai agir. Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Amém? Você pode glorificar? Arrependei-vos, para que venham tempos de refrigério. Arrependei-vos. Quando o apóstolo Pedro estava pregando, ele disse, olha, arrependei-vos. Quando ele diz, olha, convertei os maus caminhos, é mudar de vida, é estar em constante arrependimento.
Se não houver mudança, irmão, Deus ele não vai agir. Se você não tiver em constante arrependimento, o apóstolo Pedro diz assim, olha, arrependei-vos para que possa vir o refrigério dele. Arrependei-vos. Esteja em constante mudança. Esteja em constante, sabe? Não fique ali no parado, esteja mudando. Não fique ali retrocedendo, esteja mudando. Converta os maus caminhos. Amém? Diz, olha, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos maus caminhos, aí vem o melhor resultado. Eu ouvirei dos céus. Ou seja, a atenção de Deus é voltada para nós. Quando você cumpre esses 4 princípios, você se humilha, você ora, você busca a face dele e converte dos maus caminhos, ele ouvirá dos céus. Ele ouve dos céus as nossas orações, amém? A atenção de Deus, irmão, é voltada para você. Quando você começa a cumprir esses 4 princípios básicos, é pouco, a atenção dele se volta para você. Eu perdoarei os seus pecados, ou seja, existe salvação. Deus ele começa a fazer uma limpeza na tua vida. Deus ele começa a tirar todo o pecado. Deus ele começa a tirar aquilo que atrapalha a tua vida com ele. Sararei a sua terra. Ele começa a curar a tua família. Ele começa a trazer renovo para a tua casa. Ele começa a trazer, sabe? Ele começa a tirar aquilo que não presta e ele começa a trazer cura. Ele começa a trazer libertação. E a tua oração, ela é ouvida. Você pode glorificar? A sua oração é ouvida. Então a gente aprende a se humilhar na presença dele, a orar constantemente, a buscar a face dele e se converter dos maus caminhos. Então ele vai ouvir do céu as nossas orações, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Você pode glorificar? Você quer que a sua oração seja atendida? Cumpra esses 4 princípios básicos. Se humilhe, ore, busque a face dele e se converta aos maus caminhos. Sabe, deixa aquela rodinha ali, aquela rodinha dos escarnecedores que você andava, deixa ela de lado. Começa a buscar a presença de Deus. Começa a mudar o caminho. Estava fazendo coisa errada, estava com amizade errada. Deixa aquela amizade de lado. Muitas das vezes, irmão Deus, ele só começa a agir na nossa vida quando nós colocamos algumas amizades de lado. Quando nós olhamos e Deus ele olha e vê pessoas que estão atrapalhando a nossa caminhada com Deus. E Deus ele pega, coloca para o lado. Aquele momento que você coloca, Deus coloca aquela pessoa de lado, as coisas começam a fluir. É Deus querendo que você converta seus maus caminhos. É Deus querendo que você se afaste de pessoas que te influenciavam a fazer coisas erradas. Então cumpra esses 4 princípios básicos. Deus ele vai ouvir a sua oração. Deus ele vai sarar a terra. Deus ele vai curar a tua família. Deus ele vai trazer libertação para a tua casa. Você pode glorificar? Glória a Deus. Essa foi a mensagem que Deus colocou para trazer no meu coração essa noite. Vamos receber o nosso pastor Louvando a Jesus com salve de palmas, amém? Assim, neste lugar, tu és real. Fica de pé, coloca a mão no coração. Eu não sei. Diga assim, se eu me humilhar, eita Deus, ele vai agir, da glória a Deus, irmão. Neste lugar, tu és real. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Ele está funcionando, aleluia. Feche os teus olhos, coloca as 2 mãos em teu coração. Senhor, a tua presença é viva no nosso meio. Neste lugar, tu és real. Cura
A tua palavra nos garante que se nós nos humilharmos na tua presença e buscar a tua face, a Bíblia diz que tu ouvirás as nossas orações neste lugar, lugar que tu consagrou. Eu creio, Deus, que as nossas orações não são em vão, e que nenhuma das nossas profecias que nós falamos, Senhor, vai deixar que caia no chão, porque eu quero no teu poder. Creio que por intermédio da tua palavra, meu Deus, a tua palavra, Deus, por intermédio dela, nós buscaremos a tua face, nós nos humilharemos na tua presença e seremos como servos e filhos teus, obedientes à tua presença, Senhor, pedindo a ti força, vigor, coragem, saúde para passar todas essas tribulações. Meu Deus, eu creio que em breve nossos cultos serão normais. Nós poderemos nos ajuntar aqui e clamar a ti. Nós poderemos nos ajuntar aqui e se humilhar verdadeiramente a tua presença todos unidos e todos juntos na autoridade do nome de Jesus. Diga assim: Senhor, diga: Senhor, eu creio que as minhas orações o Senhor escuta e as faz, e as faz cumprir cada palavra que nós pedimos aqui na tua casa. E assim, porque o Senhor diz: se o meu povo, diga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eita Deus, se converter e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, sararei a sua queda da glória de Deus, irmão. Diga assim: eu creio, minhas orações chega ao teu trono, Senhor. Aplauda ele bem forte. Amém? Já foi. Vamos adorar o nosso Deus, o nosso Filho, nosso peça. Vai devolver hoje. Vem pra cá, vai. Adora ele com o teu dízimo e o dízimo e a